Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Eu tinha, 7, 8 anos, em 1972, a instituição estava começando na ocasião. E eu fui para lá, levada por meu avô, que eu tinha ficado órfão de mãe, e pai abandonou, então a gente não tinha mais ninguém. E no interior de Goiás, na fazenda, no meio do mato, roça, então não tinha ninguém. Ele levou pra gente para essa instituição. Na época, assim, a gente nem certidão de nascimento tinha, a gente foi registrado no orfanato. Ficaram aguardando, um dia apareceu meu pai, alguém para poder levar a gente para poder registrar. Meu pai esteve no orfanato, fez uma declaração do dia que nascemos, a data, o dia, o mês, para depois gerar a certidão de nascimento. Dos 13 para 14 anos eu fui molestada, né? Eu fui por um filho da dona do orfanato, da fundadora do orfanato, e desse ato veio uma gravidez. E que depois, imediatamente, ela me tirou da instituição para eu ter essa criança fora do Goiás. No início, quando eu vim para Brasília, foi em 79, 78, aliás, e comecei a trabalhar nessa escolinha ali, limpando o chão, eu que cuidava das crianças, dava banho, fazendo essa atividade com a mocinha de 14 para 15 anos, normalmente sabe fazer, né? Aí eu comecei a buscar minha independência, aí já aluguei um local, eu com 16 anos já estava morando, cuidando dela, da minha filha. E aí depois, quando eu comecei a pedir ajuda para a avó, no caso para a dona Marta, para me ajudar, ela se recusou, aí eu não tive mais condições de manter o aluguel, eu voltei para ficar com ela, aí ela pegou a minha filha e levou para esse orfanato onde eu estava. E aí foi um divisor de águas para mim, porque eu tinha muito medo. A minha luta era, eu queria morar só para tirar minhas irmãs de lá, tirar minhas irmãs para não acontecer com elas o que aconteceu comigo. E, no entanto, a minha filha foi para lá. E isso eu estava estudando. Quando eu comecei a estudar, voltei para estudar novamente, eu conheci um rapaz. A gente teve um relacionamento muito rápido, 2 meses, 3 meses de relacionamento. E aí foi quando eu engravidei dele. Aí foi quando, assim que essa criança nasceu, aí ela não falou que eu não ia ficar com essa criança. E aí esse bebê nasceu, aí eu ainda dei mamar para ele durante 2 dias. No dia da alta, eu saí do hospital. Quando eu saí, a senhora dona, que é a senhora que eu estava com ela no Guará, era um casal, dona. E quando eu saí da porta do hospital, ela estava me esperando dentro do carro. Estava ela, o marido dela e mais uma senhora atrás, no banco de trás. Quando eu me aproximei, ela falou assim: olha, a dona quer que você ligue para ela. Me chamava tia, quer que você ligue para ela. E naquela época tinha um orelhão em frente ao hospital. Ela me deu 3 fichas telefônicas, que era para eu ligar. Aí eu fui, liguei, e a dona falou: olha, você não tem condições de ficar com essa criança, você não vai criar essa criança. Eu falei: mas claro que eu vou criar, eu tenho condições sim. E aí ela falava, foi e desligou o telefone. Quando eu voltei para o carro, nisso, quando eu fui ligar, a dona ficou com o meu bebê. Ela deixou eu segurar o neném. Quando eu voltei para o carro, o bebê já não estava mais com ela. Aí eu olhei no banco de trás, ela falou assim: entra no carro. Quando eu entrei no carro, pensei que o bebê estivesse atrás, né, com uma senhora que eu vi, que usava um lenço na cabeça. Quando eu entrei no carro, o meu bebê não estava lá e nem a senhora. Aí não tinha mais ninguém. E eu falava: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu bebê? Aí ela falava assim: entra no carro, vamos embora. Você já conversou com a dona, já te falou? Isso vai passar, você vai esquecer isso, vai seguir sua vida. E aí a gente foi embora, passamos numa farmácia, fui tomar injeção para secar o leite. Eu nunca me esqueço disso, porque foi para mim um momento muito difícil, que eu tinha que secar o leite. Aí ela dizia: você não tem condições de criar, você tem mais 4 irmãos lá no orfanato, você não tem condições de criar esse filho. E aí eu dizia: não, eu vou conseguir criar sim. Onde ele está? Eu sei que eu fui perguntando, o tempo foi passando, e ela não dizia, não, nunca disse. Teve uma época, um momento assim, passado meses depois, eu não lembro exatamente como, ela disse para mim, ela falou assim, essa frase, eu perguntando para ela:
fala para mim de verdade, para quem a senhora deu meu filho? Ela falou assim, esse filho seu não vingou. E aí depois, quando foi em 2011, a minha irmã conversando com ela, foi que ela voltou a reafirmar, ela falou que meu filho estava vivo. Aí a minha irmã me ligou, falou, olha, eu tive uma notícia, a dona falou para mim que seu filho está vivo. Eu falei, como? Ela tinha dito que ele não estava vivo, ela disse que ele está vivo. Aí foi quando eu fiz uma carta e procurei a polícia. Fez uma investigação, tanto aqui em Brasília, quanto na possível origem da família dos pais registral, né, que eles falam, lá no interior da Paraíba, em Araras. Aí começaram a fazer o processo de investigação lá também, cruzaram algumas informações e chegou a ele, principalmente por um detalhe muito importante que ele tinha, que quando ele nasceu foi uma coisa que mãe observa muito, que é no corpo, né, no físico do filho. E quando eu estava amamentando, eu vi que ele estava todo embrulhadinho, mas a mãozinha dele, ele tinha os 2 dedinhos, os 2 dedos grudados, que é uma anomalia chamada sindactilia. Ele tinha tanto numa das mãos, que eu não me lembro se é a direita ou a esquerda, e tinha num dos pés. E meu irmão tem, e meu filho hoje, meu filho mais novo, também nasceu com essa mesma anomalia, que faz uma cirurgia na primeira infância, para não evitar cicatrizes, essas coisas assim. Me emocionei muito, eu chorei muito, fiquei ali alguns minutos olhando aquela foto, olhando para ele. Falei, meu Deus, tá um homem. E eu fechava os olhos muitas vezes, ficava imaginando que tamanho ele estava, que altura ele tinha, que cor de pele, como é que era o sorriso dele, como é que eram os olhos, se tinha alguma característica minha, se parecia com algum dos meus filhos. Então são essas perguntas que a mãe normalmente faz quando está ausente, ou não criou, eu não participei da formação dele, não participei da formação dele como ser humano, como homem, de caráter, não sei como foi. Então eu ficava imaginando. Eu fazia o que as mães fazem, qualquer mãe faria, que é orar. Eu orava e falava, Senhor, toma pelas mãos. Onde ele estiver, guarda ele. Era só isso. Eu espero vê-lo logo, eu quero vê-lo primeiro, sabe? Eu quero que ele pegue meu aparelho de telefone e ponha o número dele lá, entendeu? Aí eu vou começar a falar com ele, mas eu quero ver ele, eu quero recebê-lo no aeroporto, ou se for aqui em Brasília, eu quero estar no aeroporto para recebê-lo. Se eu tiver que ir a João Pessoa, eu vou encontrá-lo lá, mas eu acho que tem que ser um encontro físico. Eu acho que essa primeira comunicação, do olhar, do toque, até a gente começar o diálogo, começar toda uma história, criar um vínculo novamente, se for o caso, né? Porque eu não vou ser invasiva na vida dele, que ele já construiu uma família, ele já tem uma vida, tem uma história. Vai depender agora muito mais dele do que de mim, da maturidade emocional para poder digerir e administrar tudo isso. Então, assim, o que eu espero é que realmente as coisas agora é um novo tempo, que está começando, é um novo tempo na vida dele, é um novo tempo também para a minha vida, de vitória, porque eu acho que é uma história difícil, dolorida, muito dolorida, emocionalmente difícil. Não é fácil você lidar com isso, mexer no passado, uma coisa que já foi. Mas quando é bom para você olhar para o passado e falar, puxa vida, eu venci. Valeu a pena, porque olha só, não existe nada impune, as coisas vêm à tona. Eu sei que não foi fácil também para a polícia de Brasília, para o doutor Murilo, que pegou esse processo, botou debaixo do braço e saiu com a equipe dele para cumprir diligências e para poder chegar a desvendar tudo, como ele conseguiu com tanto sucesso. E ele fez isso com tanto carinho, e eu percebo, ele tem sido assim meu psicólogo, conversava comigo por telefone, mesmo eu lá em Recife, eu me emocionava tanto por telefone, doutor, me perdoa. Não, dona Celi, você pode chorar, pode ficar à vontade. Então, ele era aquela pessoa que muito habilidoso para lidar com o emocional do ser humano. Que hoje, esse final feliz, eu sei que não é todo mundo que vive ele. Muita gente numa situação dessa tem filhos que vai embora para outro país, gente que perdeu para a morte, que tirou venda de órgãos, venda de bebê. Poderia ter sido muito pior. Então, assim, hoje eu vejo isso com alegria, um desfecho muito positivo. Eu sou uma vitoriosa.